especialista, o maior especialista de todo o universo, que trata cada caso especificamente e tem uma atenção especial para cada pessoa, a prioridade dele não é o corpo. A prioridade dele é a salvação. Então, de nada vale a pessoa ser curada do seu corpo, às vezes até mesmo curada da sua alma, e ela perder a sua salvação. Então, a prioridade dele sempre foi a salvação. Por isso que muitas das vezes, quando a pessoa era curada, Jesus não dizia o seguinte: a tua fé te curou. Ele dizia: a tua fé te salvou. Isso aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, né? Quando ela foi, Jesus falou assim: a tua fé te salvou e não te curou. Bartimeu, a mesma coisa: a tua fé te salvou. E quem não se lembra do paralítico de Cafarnaum, quando desceu do telhado em sua cama, né? Quando chegou na frente de Jesus, Jesus disse assim: filho, tem bom ânimo, os teus pecados foram perdoados. O povo começou a razoar em seu pensamento: como pode homem perdoar pecados? Está contando história aí, mas peraí, ele não cura enfermos? Tem um enfermo na frente dele e ele diz que os pecados são perdoados? Alguma coisa está estranha aí. Aí Jesus, que conhecia os pensamentos, porque ele é Deus, diz o seguinte: vocês estão pensando, né? O que é mais fácil fazer? O que é mais fácil fazer? Dizer: perdoados estão os seus pecados? Ou toma a tua cama e anda? E para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, veja o que vai acontecer agora. Levanta, toma a tua cama e anda. Naquele momento, aquele paralítico foi curado e os fariseus hipócritas que estavam ali só observando Jesus, tentando pegar ele numa falha, né, tiveram que sair dali calados e reconhecendo que era Deus que estava falando naquele momento, né? Um versículo bíblico que exemplifica bem a prioridade de Jesus para a salvação está em Mateus capítulo 18 e no verso de número 18, que diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te fazem pecar, lança-o, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é que entres na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos, os dois pés, seres lançado no fogo eterno. Então a prioridade de Jesus é a salvação. Outra razão porque Deus também não cura todas as enfermidades é porque Deus não pode pecar. Deus não pode voltar atrás na sua palavra. E um dos princípios bíblicos que existe é que Deus não tira a consequência do pecado. Então, se uma pessoa pecou e aquele pecado da pessoa resultou numa sequela física ou numa sequela de saúde, Deus então não vai curar aquela enfermidade. Por quê? Porque Deus fazendo isso, ele estaria voltando atrás no seu princípio, na sua palavra. E Deus não pode fazer isso. Existem enfermidades que o povo tem que passar por ela. E não quer dizer que Deus deixa você passar por aquela enfermidade sozinho. Mas a enfermidade que é realmente consequência de pecado, ela permanece. Isso não quer dizer que a pessoa não seja salva. Isso não quer dizer que a pessoa não possa viver, por exemplo, com uma doença que ela tem, que seria uma doença terminal, e Deus não daria condições para ela viver a vida inteira com aquela doença, porém fazendo a obra de Deus, vivendo, desafiando a medicina. Eu tenho exemplos de pastores que, por exemplo, têm apenas um pulmão. Às vezes uma pessoa tem um probleminha no pulmão esquerdo, às vezes a pessoa precisa ficar internada um bom tempo para se recuperar daquela doença, não é verdade? E, em contrapartida, eu tenho testemunho, por exemplo, do pastor Vitorino Silva, que ele tem apenas um dos pulmões. E o homem faz a obra de Deus, ele canta com a voz que todos nós conhecemos, com apenas um pulmão. O que explica isso? Eu explico. Na Bíblia Sagrada, mencionado aqui na lição, tem algumas enfermidades de servos de Deus que Deus não curou. Por exemplo, uma conhecida, a enfermidade de Timóteo. Paulo vai dizer sobre o uso do vinho, uma pequena dose por causa das suas enfermidades. O mesmo Paulo que chegou e curou muitos enfermos, que os seus lenços
curavam enfermos, que tantas pessoas foram curadas, Jesus curou através dele, ele não poderia dizer para Timóteo, Timóteo, quando essa carta chegar até você, você pegue essa carta, coloque na sua enfermidade, entendeu? Porque está indo unção aí e você vai ser curado da enfermidade. Todavia, ele mostrou que um remédio. Por quê? Provavelmente Paulo conhecia o motivo daquela doença e ele sabia que Deus não tiraria aquela doença. Então ele diz assim, vai tomando uma pequena dose por causa das suas constantes enfermidades estomacais. Um exemplo clássico também que é mencionado é o espinho na carne, segundo aos Coríntios, capítulo 12. E Paulo vai falar o que é o espinho na carne. O texto deixa claro, ele vai dizer, foi-me dado um espinho na carne, a saber, entendeu? Foi-me dado um espinho na carne. Mas Paulo, o que é um espinho na carne? A saber, peraí, eu vou dizer o que é o espinho na carne. É um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Pense um pouquinho nisso. Por que Deus não retira o espinho na carne de Paulo? Acreditamos o seguinte, qual é a mensagem de Satanás, a mensagem do mensageiro de Satanás? A acusação. Provavelmente a acusação de Satanás de algo que Paulo cometeu no passado que lhe causa dor. Por isso o termo espinho na carne. Só quem já teve um espinho na carne para dizer o que ele simboliza. E eu, na minha infância, tive um. Brincávamos em um barranco, tinha uma cerca viva ali com espinhos, e a gente tinha uma caverninha onde a gente guardava os brinquedos, ainda criança. Escorreguei, segurei e o espinho entrou aqui, no meu dedo médio. Nem lembro a mão. Aqui, da mão direita. Entrou exatamente aqui, bem no cantinho aqui. E aquilo doeu demais, quebrou lá dentro, não se via a ponta, e eu levei para minha mãe. Mãe, tá doendo o espinho. A minha mãe foi pegar uma agulha, uma pinça, não conseguiu. Tentou uma agulha, não conseguiu. O que eu posso dizer sobre o espinho que entrou na minha carne? O espinho, por si próprio, ali parado, ele dói. Mas quando a minha mãe mexia nele com a pinça e com a agulha, ele doía muito mais. Espinho na carne é isso. É algo que já me incomoda por si próprio. Mas o mensageiro de Satanás vinha e mexia naquilo. O que resulta numa doença que não seria física, porque o mensageiro de Satanás não é físico, né? Pode ter consequências emocionais e ter também consequências espirituais.